Família, só passando aqui pra avisar pra vocês que pro canal não ficar sem vídeo, eu editei um aí com uma vozinha de robô. Oh, droga. Pra vocês curtir aí. Opa, vocês estão bem? Que bom! Eu estou muito dodói e não tenho voz para gravar. E para não deixar sem vídeo do Rei do Deboche, vou estar me virando assim. Deixa o like, pois se você não deixar agora, depois esquece. E se inscreve e me deseje melhoras nos comentários. O capítulo começa com o Prota falando que realmente não pensou muito sobre o caldeirão na vida passada. Ele só refinou e deu de presente para alguém. Nunca imaginou que nesta vida, o caldeirão voltaria para ele. Se ele soubesse, teria esculpido mais algumas matrizes poderosas nele. Era uma pena. O caldeirão dos 5 elementos é um dos artefatos mais completos que o Prota refinou antigamente. Se ele conseguir usar seu poder por completo, sua força de batalha seria o equivalente a de um rei marcial em seu auge. Entretanto, como seu grau de cultivo atual era baixo, ele não consegue demonstrar seu poder por completo. Fora da residência do Prota, um aglomerado de figurantes estava reclamando sobre como eles disseram que o recrutamento seria hoje, mas eles ainda não viram ninguém desde cedo. Talvez eles não prepararam nada e mentiram sobre isso. E pedem que mandem alguém para organizar essas coisas. Já era quase meio-dia. Nessa hora, o pai do Prota com o pet dele chega e pergunta o que era todo esse alvoroço. Apenas calem a boca, todos. Se disseram que seria hoje, será hoje. Porém, o Prota ainda estava dormindo. Quando ele acordar, sairá para vir cumprimentar todos. Ouvindo isso, os figurantes ficam mais bolados ainda. Já era quase meio-dia, e o Lorde da cidade estava dormindo sem ligar para eles. Com certeza ele não se importa com eles, que decepção. Então, o Prota aparece repetindo, decepção? Estamos tentando recrutar talentos. O que importa era a força. Se querem se juntar à cidade da chama marcial, terão que tolerar as regras da cidade. Era tudo sobre seguirem ordens, e não agirem de acordo com seus próprios pensamentos. O Prota manda a loirinha e seu discípulo serem responsáveis por coordenarem as inscrições e a papelada. Todos os que estiverem para o recrutamento devem formar uma fila corretamente. Qualquer pessoa que furar fila ou quebrar as regras será desqualificada. O primeiro figurante diz que está lá para ser recrutado. E avaliando o Prota diz, um grande mestre marcial de 3 estrelas? Nada mal. E manda o cara seguir em frente e se registrar, deixando o cara incrédulo pensando em como ele percebeu o nível de cultivo dele. Enquanto a loirinha diz que tudo estava certo, ele pode pegar as recompensas. E quando o maluco confere, fica abismado. Era realmente o que eles tinham prometido, pedras primordiais, pílulas e armas Chuan. Então, ao se acalmar, ele pergunta o que deve fazer agora? E a loirinha diz que tanto faz. Ele só tinha que fazer o registro. E pelo próximo mês, ele não pode sair da cidade da chama marcial sem ser por ordens do Prota, ou será executado. Ele deve encontrar um local qualquer para ficar dentro da cidade temporariamente. Quando o momento chegar, o Prota abrirá campos de treinamento exclusivos para eles cultivarem. Enquanto chama pelo próximo, vemos que os figurantes já estão com a maldade de roubar nosso Prota, dizendo que seria muito fácil ser enganado se eles recrutassem talentos dessa forma. Tinha tantas pessoas. Como eles iriam saber se só pegassem as recompensas e fugissem? Enquanto discutem, o Prota pensa que, apesar de a cidade ser grande, sua detecção universal cobre a área por completo. Qualquer pessoa que pegasse os itens e tentasse fugir era caixão e vela preta. Já na guilda mercante, o velhote entrega uma carta do nosso Prota. E quando a loirinha número 2 lê, era sobre ele querer comprar armas Shun de 1º e 2º grau e pílulas em grande volume. Ele definitivamente irá usar para recrutar soldados. O velho diz que estava realmente com medo de que não conseguiriam igualar mesmo com todos esses investimentos. Já foi dado ao Prota 100 itens do 4º grau. Por que o velho está se preocupando com isso agora? De qualquer forma, o Prota está comprando os itens a um preço alto. Não é um negócio ruim. Se não ajudarem o Prota agora e ele for morto, então realmente iriam perder uma enorme quantidade de investimento. De qualquer forma, ela tinha altas expectativas em relação a ele. Ouvindo isso, o velho pergunta se ela está falando sobre a situação com a família Zou. Ela diz que, apesar das notícias de que algo aconteceu com a família Zou ainda não terem chegado ao Império da Chama do Crepúsculo, as forças que ainda estão na cidade da Chama Marcial já os informaram. Eles apenas não sabem quem foram os culpados. Apesar de não ter certeza, sua intuição diz que era coisa do nosso Prota. O velho duvida, dizendo que eles sabem a extensão das habilidades do Prota, mas ela não estava superestimando ele demais? Ela nem responde o velhote e manda ele ajeitar tudo para enviar logo para o Prota. Outra que já está apaixonadinha. Já na casa do Prota, a loirinha diz que eles recrutaram em torno de 300 pessoas no primeiro dia, incluindo 2 lordes marciais. Entretanto, eles estão sem estoque de equipamentos e pílulas. E não conseguiram financiar o recrutamento do outro dia. O Prota diz que não se preocupem, ele já enviou uma carta à Casa dos 1000 Tesouros e a guilda mercante te animam para comprar ambos. Então ele diz, o ancião já está aqui, assustando alguém atrás da porta. O careca entra elogiando a ótima habilidade de percepção do Prota. Nem o comandante ruivo percebeu sua chegada.
Vendo o caldeirão dos 5 elementos, ele grita. O Prota tinha realmente empacotado os malucos da família Zou. Todo debochado, o Prota pergunta, qual é a grande surpresa? O velhote careca ri e diz que ele realmente está tentando levá-lo para o mau caminho. Ele pondera em pensamento que o Proto deixou ver o caldeirão dos 5 elementos de propósito, indiretamente dizendo-lhe que roubou os itens da família Zou e matou. Se o cara providenciar recursos, estará ficando do lado dele, ofendendo a família Zou no processo. O Prota diz que a Casa dos Mil Tesouros é líder em comércio, um dos grandes poderes no continente. Por que eles teriam medo da família Zou? O careca diz que não tem medo da família Zou. Mas seu poder apenas se estende até o Império da Chama do Crepúsculo. Ele não pode comparar um império a uma família de forma alguma. Se a filial do Império da Chama do Crepúsculo for as ruínas em função da família Zou, como ele vai encarar seus supervisores? O rei do deboche diz, então é só procurar por Ilvenbo. Dizendo a ele que foi destruído devido ao Prota. Com certeza ele não irá culpá-lo. Ele talvez até ganhe uma promoção se tiver sorte. O velho diz que trouxe praticamente todos os bens que a Casa dos Mil Tesouros tinha do que foi pedido. No total, são mais de 700 pílulas de primeiro e segundo grau, e mais de 100 armas Chuan. E comenta sobre a força que a cidade vai ter se continuar recrutando assim. O poder de batalha de alto nível pode acabar não sendo aquelas coisas, mas ele irá acabar com um dos batalhões de baixo nível mais fortes do Império da Chama do Crepúsculo. Agradecendo, o Prota diz, por favor, continue ajudando quando eu estiver em batalha com o Império da Chama do Crepúsculo. O careca lamenta, seria melhor não comprar em briga entre si. Ele observa que o Prota está recrutando pessoas de forma tão generosa. Será que ele não tem medo de que peguem as recompensas e o larguem? Aproveitando a deixa, ele diz que é claro que tem medo, e o chama para dar uma volta com ele. Fora da cidade da chama marcial, os figurantes riam. Eles fugiram tranquilamente. O Lorde da cidade foi muito fácil de enganar. O figurante conseguiu uma arma Shun de 2 estrelas, 10 pílulas de terceiro grau e 100 pedras primordiais de alto nível. O Lorde dessa cidade é idiota, isso é um absurdo. Idiota, e definitivamente um riquinho arrogante. Amanhã ele corta seu cabelo, muda seu nome e volta para buscar mais coisas. O outro concorda, vê ele vai ficar rico. Mas aparecendo no meio deles todo engraçadinho, o Prota diz, que plano bom, como não pensei nisso. Todos se assustam e se afastam dele. O plano deles era até bom, mas teriam que estar vivos para gastar. Mesmo com a cara de mal do Prota, os figurantes riem. Ele estava sozinho tentando bloquear o caminho, que piada. O Prota diz, vocês pegaram tantas coisas dele, mas estão saindo sem nem ao menos darem tchau? Que sacanagem. Todos pulam junto para matar o Prota, dizendo, pegou as coisas dele porque ele foi um burrão. E nessa hora, como uma princesa, o Prota grita por socorro, para o ancião carequinha vir o salvar. Então o velho percebe qual era o plano do Prota quando o convidou para passear. O miserável era um gênio. Com muita raiva por ser mais uma vez enganado pelo Prota, o careca já vai para cima dos figurantes. Um deles grita, era uma emboscada. E outro diz, ele tem um assistente. E outro nota que era o ancião da Casa dos Mil Tesouros. O careca percebendo, eles pensam que está ligada à cidade da chama marcial. E se esse mal entendido espalhar, as grandes famílias não vão o perdoar. E percebe que essa é a razão pela qual o Proto o arrastou para isso. Rindo de raiva, ele percebe que não tem como sair dessa agora. Então já sabemos o que acontecerá. Esses ladrões de merda que são uma vergonha para todos os artistas marciais. Nenhum deles vai sobreviver. E já usa uma técnica. Já que está envolvido nisso, ele deve ir até o fim agora. E matar esses canalhas e depois ficar bem longe do Prota. No futuro, ele ficará bem se não cair mais nos truques do pirralho. Então todos os figurantes perdem a cabeça de uma única vez. O Prota rindo diz, como esperado, o careca é muito forte e comprometido. Se não fosse pela ajuda, ele seria enterrado ali. E então, roubando todos os anéis dos figurantes, ele diz que a Casa dos Mil Tesouros era bem rica, e essas coisas insignificantes podia ficar com ele. O careca diz que ele só está sendo modesto. Ele até pode matar 2 reis marciais da família Zou com facilidade. Esses desgraçados jamais conseguiriam enfrentá-lo. E fugindo do Prota, ele diz, o gerente Shu deve ter saído para lidar com alguns problemas pessoais, então ele tem muito o que cuidar na Casa dos Mil Tesouros. Tenha cuidado em sua jornada, ancião. O Prota, para espalhar a notícia, disse usando uma técnica que cobriu toda a cidade. No segundo dia, fora dos limites da cidade, encontramos a residência do Lorde. Todos viram os mortos do último dia. Quem diria que a Casa dos Mil Tesouros está apoiando a cidade da chama marcial? Não é à toa que eles prosperam tanto, disse um figurante. Para muitos, a cidade da chama marcial parece ser apenas um mero brinquedo nas mãos da Casa dos Mil Tesouros, disse outro. Será que a Casa dos Mil Tesouros está tentando formar um exército? Mas por que escolheriam a cidade da chama marcial para isso? Questionou o terceiro. Essa é uma questão que poucos poderiam compreender. O importante é que ele mantenha o foco no que precisa ser feito, para não morrer também e acabar pendurado. Enquanto as fofocas rolavam, os alquimistas chegam passando pela multidão. O pai do Prota aparece para cumprimentar os 2 alquimistas.
Vendo isso, mais uma rodada de fofocas começa. Afinal, esses eram todos alquimistas, e 2 deles são os famosos alquimistas de 4º grau. Então uma correria para se inscrever começa. Já dentro da residência, o Prota expressa seus agradecimentos por virem quando a cidade da chama marcial precisa tanto. Mas o alquimista diz que ele está sendo modesto. A cidade da chama marcial também faz parte do país. E, como alquimistas desta nação, seu dever é auxiliar como puderem. Então, assim que recebeu a carta, ele reuniu algumas pessoas e partiram imediatamente. O Prota diz que estão com falta de pílulas e armas Chuan. Então, ele construiu uma réplica da torre de refinamento, usada pela Associação dos Alquimistas. Aquele alquimista figurante que sempre duvida do Prota diz que a torre da Associação de Alquimistas tem matrizes preparadas para os mestres de qualquer geração e salas especializadas para refinamento. Ela foi feita especificamente para alquimistas. Como o Prota construiu umas pressas, ele tem medo de que seja muito simples. Por que ele não lhe informam sua demanda? E eles refinam na capital e arrumam alguém para trazer até ele. O mestre da torre já corta o cara dizendo que se o Prota pediu que viessem, ele deve ter algo em mente, o velho já sabe das coisas. Afinal, a chave para o sucesso do refinamento são suas habilidades, enquanto os fatores externos são apenas seu suporte. Vir de longe e receber conselhos do rei delas, vai ser melhor do que estando lá na associação. E o cara pede desculpas por sempre falar merda. O Prota os tranquiliza. Mesmo que tenha construído a torre em 3 dias, tem certeza de que não será pior do que a da Associação de Alquimistas. Seu único medo é que uma vez que testarem sua torre, não queiram mais ir embora. Os 3 alquimistas pensam que já é um milagre que ele tenha finalizado uma torre de refinamento de pílulas em 3 dias. Como seria melhor do que a da Associação de Alquimistas? Então, brincando, o Prota pede que todos eles cheguem mais perto para ver. Só que a torre era muito feia e fez os 3 ficarem sem jeito, nunca que essa torre seria melhor que a da Associação. Ele pelo menos podia ter feito o exterior parecer melhor para lhes dar uma paz de espírito. Enquanto o Prota dá as boas-vindas à sua torre e refinamento, os caras estão xingando ele em pensamentos. O primeiro que entrou já ficou incrédulo, era um espaço independente. Ele viu muitos como este antes, mas um espaço tão vasto com características espirituais assim. Só pode ser encontrado nas residências dos lendários anciãos imortais. O Prota diz que este é o interior de um dos seus preciosos tesouros. Não apenas a energia espiritual aqui é intensa, mas também está impregnada de um poder misterioso extremamente benéfico para a cultivação do poder de alma. O velho já fica louco, era o que ele imaginava. Pois podia sentir seu poder de alma se restaurando. Até sua exaustão sumiu, deixando totalmente renovado. Mandando todos o seguirem, o Prota caminha pelo espaço, e quando todos chegam à frente exclamam. Várias pequenas ilhas flutuavam com árvores místicas muito impressionantes. O Prota colocou o monumento do Deus do mundo dentro desta torre de forma que ele pudesse manipulá-lo à sua vontade. Lá dentro, sua vontade era a lei, literalmente como sempre digo, o rei de tudo. E fala que esta é a área de refinamento que ele preparou para eles. Ao pisarem na ilha com a árvore dourada, os 2 alquimistas de 4º grau exclamam. O mais escandaloso grita que esta é a grande matriz Yang de origem mística. Os rumores dizem que apenas com dezenas de milhares de pedras primordiais de alto nível é possível configurar esta matriz. O Prota diz que ele é muito perspicaz. Esta é apenas uma versão reduzida da grande matriz Yang de origem mística. Esta matriz não precisa de pedras primordiais, pois ela absorve energia das montanhas e rios. Este lugar é chamado como Montanha da Árvore da Vida. E olhando para essa árvore divinamente mística e bela, se pergunta que tipo de relíquia pode conter um espaço como este e ainda fornecer energia para refinamento? Isto está além de qualquer coisa ou artefatos Chuan. Era o dispositivo que o Prota adquiriu no leilão. Seu poder é tão grande que permite ao alquimista preservar sua energia. O Prota explica que configurou uma matriz de absorção da alma fora do mecanismo para que possa utilizar continuamente Ki primordial neste lugar para ativar as matrizes. Qualquer excesso é direcionado à montanha para ampliar a eficiência do refinamento. O Prota pensa que precisa aumentar rapidamente a força dos habitantes da cidade da chama marcial. E diz que vai lhes conceder acesso ilimitado aos seus recursos. E entrega fórmulas e os componentes das pílulas que ele necessita imediatamente. E pede, por favor, auxílio na gestão deste local, aos alquimistas de 4º rank. Ele estava de boa, quando sente algo e exclama. E pede que os 2 o sigam. Eles passam por um túnel na caverna a toda velocidade, parecia ser algo muito importante. E chegam a um lugar onde vemos Jimen flutuando em uma matriz energética azul. O comandante Jimen continua desacordado. Perguntou ao alquimista, sendo que era óbvio. A pílula do pôr do sol dourado de rank 6 pode salvá-lo, mas sua cultivação decairá se a usar. É por isso que estava aguardando até o momento. A matriz da alma dos 9 dragões que pedi para o servo Jiahong obter já está pronta. Todo o QI em um raio de 500 km será continuamente direcionado para esta torre. Portanto, usando a própria torre como uma antena, a energia captada vai para a Montanha da Árvore da Vida. O núcleo da matriz de absorção dos 9 dragões está justamente abaixo desta montanha, então podem focar todo o seu QI neste lugar. Ele também configurou uma grande matriz de força vital natural. Ela serve para estabilizar a energia vital de Jimen.
Ele estará seguro enquanto a energia da alma continuar circulando ali, mesmo que por anos. Com isso eles podem usar a pílula sem o mesmo perder cultivo. O velho pergunta incrédulo se isso era verdade, e o prota simplesmente confirma. O prota diz para que os dois mantenham o foco. Quando ele iniciar o processo de canalizar a energia para o corpo de Jimen, se por acaso ele ficar sem energia, eles devem o ajudar. Eles confirmam e se preparam. Então o prota caminha pela mística matriz até Jimen. Ele tira a pílula do pôr do sol de rank 6 e a engole. Logo uma flor de energia se materializa, e ele grita a força vital da natureza, venham das vidas infinitas. Com um selo de mão, a flor enfolhe Jimen, e começa a florescer. Ativando a técnica empoderamento da energia Yuan. Logo a flor se abre e vemos um Jimen gordão, em dúvida. Foque no seu Danti e concentre-se em fusionar as duas energias em uma só, purificando a energia vital. Disse o prota para chamar sua atenção. Ele cai em posição de cultivo e começa a meditar, seguindo as ordens do prota. Que diz que esta energia vital é a base de toda a vitalidade. O treinamento na intenção da espada flor de pêssego vai se beneficiar também. Os alquimistas ouvindo isso, percebem a boa chance e começam a meditar também. E após um tempo absorvendo a energia, Jimen se levanta cheio de energia, que refletia em seus olhos. Os alquimistas exclamam quando conseguem romper um nível em seus cultivos também. O prota brinca falando que um deles é um grande mestre marcial de 4 estrelas e o outro é um grande mestre de 7 estrelas. Os são mais poderosos do que ele. Que tal se juntarem à sua facção? E parabeniza Jimen que finalmente atingiu o nível de Lorde Marcial de 5 estrelas. Os alquimistas não respondem à piada do prota e dizem que Jimen era incrível, seu cultivo subiu muito em tão pouco tempo. Jimen diz que isso se aplicava aos dois também. Os três se encaram com convicção, como se entrassem em um acordo. E então presta referência ao rei do deboche que era a causa do rápido fortalecimento deles. Enquanto passavam esse momento feliz, o prota mais uma vez sente algo, assustando eles que perguntam o que o ouve. Fazendo um sinal de mão, o prota apenas brinca dizendo que tem alguém muito animado lá fora, e deixa o lugar por conta dos alquimistas, e diz para Jimen o seguir. Então, como um jutsu de invocação, toda a turminha aparece na frente da casa. Enquanto o comandante ruivo pergunta sobre os ferimentos de Jimen, que responde que o prota o curou. O cara diz que estava ali para se registrar. E pergunta do que eles estavam com medo. Coçando a cabeça todo debochado ele pergunta se por acaso eles estavam voltando atrás com suas palavras. O comandante ruivo diz que, na verdade, a presença desse homem é tão imponente quanto a dele. Se chegar a um confronto, pode ser que ele saia vitorioso. A deusa ruivinha pergunta por que ele deseja se aliar à cidade da chama marcial sendo tão forte. O pai diz que pode ser alguém grande do exterior querendo infiltrar-se e causar desordem. O prota nem liga para eles e diz que obviamente, o cara é bem-vindo. Um rei marcial de 9 estrelas. É justamente o que precisam na cidade. Ouvindo o nível de cultivo do cara, os figurantes na fila vão à loucura, pelo jeito eles estavam certos já que um rei marcial veio se inscrever também. O cara diz seu nome, seu cultivo e pergunta sobre os pagamentos, e pede que o lorde da cidade venha falar com ele. Dizendo que era o líder da cidade o prota pergunta. O que ele deseja? Em vez de responder, o cara fica em dúvida sobre o líder da cidade ser um garoto de apenas 15 anos. Ele olha para ver se não eram piada, e como ninguém disse nada, aceita. Então ele diz que se um lorde marcial se alia, ele recebe uma arma Shun de 3º rank, 10 pílulas de 4º grau e 10.000 pedras primordiais de alta qualidade. Então, o que ele deseja é uma arma Shun de 4º rank, 10 pílulas de 5º grau e 100.000 pedras primordiais de alta qualidade. Essa solicitação faz todos pensar que armas Shun de 4º rank, pílulas de 5º grau e 100.000 pedras primordiais de alta qualidade são verdadeiros tesouros. Mas para um rei marcial de 9 estrelas, com tal magnitude de poder, é justificável que ele faça tal requisição. O prota diz que o pedido é aceitável, mas as pílulas de 5º grau são um tanto escassas. Qual pílula especificamente ele está buscando? Era a pílula luminosa ilimitada Yuan, e ele exige que todas as 10 sejam dela. Enquanto o prota fica em silêncio calculando sobre a solicitação dele. O cara tem a coragem de dizer que se ele não está familiarizado com ela, basta informar a quem estão financiando tudo. Se o prota entregar 10 dessas pílulas, ele se juntar à cidade da chama marcial sem hesitação, deixando de lado as armas e as pedras. O prota contempla sobre a complexidade da pílula, bem como as poucas pessoas capazes de refinar essa pílula, parece que o cara veio até ele devido ao poder da casa dos 1000 tesouros. Então para verificar o cara ele usa sua técnica mental, fazendo o cara exclamar, enquanto ergue um escudo de energia. Ele debocha do prota dizendo que um mero mestre marcial, quer checar ele com detecção universal, vai sonhando. Mas então ele exclama assustado quando vê que algo estava errado. Ele grita quando percebe que suas defesas mentais foram quebradas na hora. Ele se assusta ao perceber que o prota era um alquimista de 4º nível. Como pode ter tal habilidade sendo tão jovem? O prota não liga para ele e diz que não possuem essas pílulas, mas tem algo diferente para oferecer. Se virando o cara que só está interessado nessas pílulas. E não quer perder tempo se não for isso. Vendo isso o prota diz que não tem essas pílulas, mas há alguns anos. Ele encontrou uma técnica notável em uma aventura. Conhecida como Pergaminho da Quebra Lunar. Fazendo o maluco parar assustado quando ouviu o nome da técnica.
O capítulo começa com o cara perguntando quem diabos é nosso prota, como sabe sobre o pergaminho de quebra-lunar e se já leu ele antes. O prota ri das perguntas e diz que não tem por que ele saber. E pergunta se o pergaminho de quebra-lunar é suficiente para ele? Óbvio que ele diz que sim, mas que garantia teria de que não está sendo feito de idiota? Usando sua técnica de transmissão secreta, o prota fala algo com ele. O que faz o cara pular sobre ele pedindo o pergaminho da técnica agora mesmo? O prota diz que primeiro, deve preencher a ficha de registro. Depois disso, ele pedirá para alguém chamá-lo. Correndo animado para a mesa da loirinha ele diz: moça, quero me registrar. Me dê um formulário, rápido. Notando que o rei marcial está quase implorando para entrar para a cidade da chama marcial, os figurantes se perguntam o que eles estão esperando. Se até um rei marcial de 9 estrelas se registrou, não tem por que ficar hesitando. Algum tempo depois, já dentro de uma sala todos encaram o prota em silêncio. Siavô questiona sobre o que ele falou para conquistar o cara tão rápido. E o que era esse pergaminho de quebra-lunar? O prota responde que simplesmente notou algo estranho com o corpo dele. Então, a pílula luminosa ilimitada Yuan pode aliviar os sintomas. Mas o pergaminho de quebra-lunar é capaz de curá-lo completamente. Em pensamentos todos estão surpresos, ele podia ver os segredos do corpo de um rei marcial de 9 estrelas assim tão fácil. Mudando de assunto, seu avô comenta que muitas pessoas se registraram, mas a cidade da chama marcial é uma cidade de negócios, como irão acomodar tanta gente assim? Talvez expandir a cidade? Definitivamente eles terão que expandir a cidade, mas não agora. Isso não é um problema urgente. Eu tenho outra utilidade para essa galera. Respondeu o prota. Por enquanto, o que a cidade da chama marcial precisa é de poder de batalha. E os únicos reis marciais que temos são o comandante Ruivo, seu avô e uma besta de pelo lisinho. Portanto, ele vai gastar a maior parte do meu tempo aumentando a força de todos ali. O novo cara é um rei marcial de 9 estrelas. Se for confiável, ele planeja ajudá-lo junto com o comandante Ruivo se tornarem grão-mestres marciais o mais rápido que puder. Mas o comandante Ruivo diz que ele acabou de chegar no reino das 9 estrelas. Tornar-se um grão-mestre é um salto e tanto. Talvez com uns 5 a 10 anos de experiência e sorte. Porém o prota pergunta: 5 a 10 anos? Que tal 5 a 10 dias? Não se preocupe com isso. Eu tenho meus planos. Todos ali são as pessoas mais fortes. E o prota não duvida da lealdade deles como membros do núcleo da cidade da chama marcial. Mesmo que ele tenha recrutado 2 lordes marciais nesse meio tempo, ainda não foram testados. Então, não se sabe se serão leais nem quais são seus planos. Por ora, somente eles farão parte do núcleo. Agora, por favor, relaxem e não rejeitem minha consciência divina. Completou o prota enquanto mandava todos para o monumento do Deus do mundo. Uma dimensão independente? Alguém gritou. E a deusa Ruivinha questionou sobre esta dimensão independente ter uma energia espiritual forte. Ela diz que todos os espaços independentes com energia espiritual são artefatos Xuan celestiais. E não são algo que artistas marciais comuns podem refinar. Então fica toda curadinha, pensando que com certeza Gu Fei está ajudando o prota. Vendo ela toda curadinha, o proa diz que pode até ser um espaço independente com energia espiritual, mas eles não precisam ficar envergonhados, certo? Fazendo uma carinha de vergonha, ela grita e acerta o pote do prota. Enquanto seu avô pergunta o que mais ele está escondendo dele. Ele fica em dúvida do porquê isso parece tão familiar para ele. E o prota pensa rindo, no fato que roubou isso do tesoura da família. E diz que estão no interior de um artefato Xuan que ele ainda não conseguiu refinar. Mas preparou umas matrizes de absorção de alma ao redor da cidade da chama marcial, então qualquer poder de alma em um raio de 500 km será reunido ali. Outro escandaloso grita em choque: matrizes de absorção de alma. O prota explica que quando eles vierem aqui cultivar, absorverão poder de alma constantemente e ficarão mais fortes. Com as pílulas e armas Xuan que ele pediu que o Lord Zen e os outros alquimistas criassem, todos eles vão ficar pelo menos 2 vezes mais fortes em tempo recorde. Após isso ele pede que todos o sigam, e com um sinal de mão uma fumaça intensa aparece quando ela Sam eles exclamam, assustados dentro de uma passagem na caverna. Era o lugar onde Jimen estava e ali no centro da matriz de absorção de alma é onde o poder de alma é mais denso. Eles podem ficar ali para cultivar. Quando o comandante Ruivo e Cara Novo do Corote se tornarem grão-mestres marciais, a concepção de transcendência e o reino dos grão-mestres marciais vão ser de grande ajuda para todos.
O guarda que veio da capital com ele diz que recentemente ficou preso no pico de grande mestre marcial. Cultivar ali vai ser ótimo para transcender. O prota rindo diz que o poder de alma acabou de começar a ser reunido. E vai ficar mais forte, então ele deve se preparar. Agora já na parte dos alquimistas, o ancião da torre se adianta para receber o prota, que já chega dizendo, pílulas neutralizadoras de adversidades. Como sempre nessa obra, os figurantes têm mania de repetir tudo o que ouvem, então gritam neutralizadoras de adversidades. A legendária pílula final de 4º grau que pode ajudar artistas marciais abaixo de rei marcial a transcender? O prota diz que era essa mesmo. Mas elas têm efeitos colaterais. Como o próprio nome diz, só depois de destruírem grande adversidade podem forçar a transcendência. Isso envolve um grande risco. É muito difícil alguém abaixo do nível de Lorde Marcial conseguir suportar o efeito da pílula e, por isso, eles não devem tomá-la. O velho ia perguntar preocupado se o prota aguentaria os efeitos. Quando o prota já o interrompe dizendo que seu corpo é tão forte quanto o de um Lorde Marcial. Não deve ser problema tomar uma ou duas. Isso deixa os dois caras com cara de bobo. O prota se vira dizendo que conhece as propriedades dessa pílula, não era necessário se preocupar. E também o caldeirão dos 5 elementos também está com ele. Então, ele está muito confiante. O velhote da associação diz que as pílulas neutralizadoras de adversidade são as pílulas finais de 4º grau. Se o prota deixar que eles observem, serão capazes de entender melhor o processo de refinação dessas pílulas. Isso vai ser de grande ajuda. Como esse era o plano do prota, ele concorda e pede para que os dois o acompanhem. Eles chegam em um local com uma grande matriz, e o prota já tira o caldeirão de seu anel. Os dois alquimistas já gritam caldeirão dos 5 elementos. Escandalosos como sempre. Em pensamentos eles ponderam sobre o prota ser um alquimista de alto nível. Mas ele podia mesmo refinar em um caldeirão de 5º grau? Mal sabem eles que foi tudo conseguido com esforço e roubo. Os trazendo de volta para a realidade, o prota pede que por favor, prestem atenção ao que ele vai dizer. Ele vai lhes ensinar o método de refinação conjunta das pílulas neutralizadoras de adversidades. O método de refinação conjunta é bem diferente do método de refino convencional. Se for bem coordenado, vai aumentar ainda mais a eficiência da pílula. Mas se houver um errinho sequer, os efeitos serão piores do que os de uma refinação convencional. Então o prota começa uma palestra para os dois, e parece bem intensa, pois o manhua nem nos mostra nada. E algumas horas depois, o prota diz que não foi nada mal. Tomou mais tempo do que ele imaginou, mas eles entenderam. E se prepara para começar agora. Nada de deixar para depois. Enquanto vemos os dois alquimistas, chorando e depressivos. Assim que começa, o caldeirão começa a rodar e dispara para cima, ficando no centro da matriz. Ao longe, todos os alquimistas que estão na outra ilha exclamam com a visão da matriz dourada. O prota pede por favor que os dois ajudem a controlar o caldeirão enquanto ele adiciona os ingredientes. Unindo forças, os dois alquimistas de rank 4 canalizam um denso círculo de energia, enquanto exclamam. Com um rápido movimento, o prota retira os ingredientes do anel, e com sua energia ele os coloca dentro do caldeirão. Ele diz para os dois prestarem bem atenção e nem pensem em piscar, pois agora ele vai ativar a matriz. E com uma sequência perfeita de movimentos ele ativa a técnica da escritura celestial do fantasma. E mais uma vez, os alquimistas estão totalmente abalados, assistindo tudo isso. Como em uma dança, com várias e várias mãos saindo de sua costa, o prota começa a fazer vários saltos em torno da matriz e do caldeirão. O alquimista a mais escandaloso de todos, grita perguntando se era realmente uma técnica para refino de 4º grau, pois parecia muito mais insana que uma técnica de refino de 5º grau. Os alquimistas mais fracos, junto com o carinha que sempre duvida das capacidades do prota, não conseguem entender nada que está acontecendo. Eles sentiam que era algo importante, mas estava além deles. Só que então, ele é atingido por uma súbita compreensão, e começa a meditar imediatamente, e todos percebem que ele estava transcendendo. Enquanto todos eles ficavam abismados com as flutuações de energia do poder da alma do cara que estava chegando ao 3º nível. São atingidos por um feixe de energia azul, fazendo que todos compreendam, e também começam a transcender. O prota então grita que para que se afastem, rápido. Ele vai usar as chamas divinas para condensar a pílula. As chamas possuem um vasto poder, e ele teme que os dois possam ser queimados por ela, e também tem o risco de serem atingidos pelos raios que viram depois. Então, com um selo de mão, o prota começa a emitir uma luz dourada, e de sua testa a chama azul da fênix se materializa.
A imagem de uma fênix de chamas azuis aparecem de dentro do caldeirão dos 5 elementos, e em seguida chamas, amarelas, vermelhas, verdes e azuis também aparecem. Enquanto todos os alquimistas na ilha assistem isso assustados. O prota pensa que mesmo agora que começou a condensar a pílula, não tem sinais de que os relâmpagos caíram. Será que o monumento do mundo impediu isso? Juntando suas mãos, uma força invisível começa a absorver todas as chamas para dentro do caldeirão. Do caldeirão uma fumaça verde começou a se espalhar por todos os lados. Várias vozes dos figurantes podiam ser ouvidas. Então uma pílula de 4º grau é assim? Disse o primeiro. Seu cheiro tá se espalhando por todo lugar. É como se estivéssemos perto dela, disse outro. Quando vamos poder refinar pílulas como essa? Perguntou o mais otimista. Parece que ele está sonhando. É maravilhoso, falou o mais emocionado. Mas o que todos realmente sentiam e que estavam felizes por poder assistir isso pelo menos uma vez, e ainda conseguiram subir o nível de seu cultivo de brinde. Os 2 alquimistas de rank 4 vão à ilha central onde o prota estava e quando a fumaça verde abaixa eles veem nosso reizinho meditando. Óbvio que o rei da porra toda também tinha transcendido para um mestre marcial de 6 estrelas, que brilhavam em sua costa. Como sempre o alquimista escandaloso da porra, grita que nosso prota transcendeu para mestre marcial de 6 estrelas. E ele conseguiu fazer isso depois de refinar. Reclamando da barulheira do figurante, o prota debocha dizendo que se tanta gente pode fazer isso, por que ele não? Deixando isso de lado, ele pergunta ao prota por que as flutuações ao redor da pílula são tão fortes. Para responder à pergunta deles, como sempre o prota deboche diz, vejam vocês mesmo, e caminha para o caldeirão. Os 2 veem algo que os faz exclamar totalmente em choque, era absurdo. 16 pílulas. Ele refinou 16 pílulas finais de 4º grau de uma vez. Um deles gritou e o outro pede que alguém o belisque, pois isso só pode ser um sonho. A fofoca entre os alquimistas começa, um deles diz que mesmo se um alquimista de 5º grau fosse refinar uma pílula dessas, ele ainda teria uma grande chance de fracassar. Mas, 16 de uma vez? Que diabos de lógica era essa? E no fim o mais lúcido entre eles fala, ele é um deus. O prota agradece a todos pela ajuda. A técnica que ele usou enquanto refinava é chamada de técnica da escritura celestial do fantasma. O grau de dificuldade dela deve ser enorme para eles, mas com certeza vão poder aprender algo. Como agradecimento ele vai demonstrar mais uma vez. Então vemos que por 1 hora inteira, o prota ficou fazendo os movimentos precisos da técnica, enquanto um avatar de energia dourada enorme aparecia atrás dele. Assim que acaba a demonstração começa os lamentos, um reclama que acabou muito rápido. Outro que nem consiga lembrar. Outro ameaçando se matar diz que ele só queria assistir isso por uns 10.000 anos. O último chorava e pergunta por quê? Por que ele tinha que ver uma técnica tão linda dessas? E se ele não puder vê-la nunca? Esses figurantes são foda. Os 2 alquimistas de maior rank conversam entre si sobre essa técnica ter pelo menos dezenas de milhares de vibrações. Provavelmente não vão compreender nem sequer o básico, mas deu para aprender um pouco. Os 2 foram muito beneficiados. Eles devem terminar as tarefas que o prota deu a eles. Definitivamente ele vai tratá-los bem no futuro. Isso mesmo. As habilidades do prota são muito melhores do que eles imaginavam. Se ele não tivesse visto, estaria achando que era mentira. Eles devem dar o máximo deles para completar as pequenas tarefas que o prota passou. Então o líder da associação diz que todos devem voltar para suas posições. E que deem seu melhor nas tarefas. Mas que não quiser dar seu melhor pode ir embora para a associação de alquimistas. E foi só falar isso que geral começou a correr feito louco, afinal esse lugar era melhor do que eles imaginavam, que alquimista em seu juízo perfeito, iria querer deixar esse lugar sagrado. Assim, os figurantes com fogo nos olhos estão mais motivados que nunca. Em uma caverna no centro da montanha da Árvore da Vitalidade, o guarda está tentando usar a densidade de QI da área para ascender ao reino de Grande Marcial. Merda, pensou ele, após tantas tentativas sem sucesso. Se não conseguir dessa vez, quando vai conseguir? Então uma voz ressoa em sua mente. Continue. E tente novamente. Era nosso prota, ele encara o guarda e com um sinal de mão, uma energia começa a se condensar. O prota então direciona a energia para o guarda, que começa a absorver como um buraco negro, a densa energia. Suando o guardinha pensa que deve continuar, sem desistir. E então um pilar de energia vermelho deixa seu corpo. Esse era o estágio de poder de um Lorde Marcial, ele havia conseguido tão facilmente algo que tentou muito, simplesmente porque nosso prota o ajudou.
Antes de agradecer, o prota já fala: ótimo, mais um Lorde Marcial em meu grupo. Usando uma técnica que transmite suas palavras para todos, ele pede que todos o ouçam. Ele tinha algo a dizer. Seu avô grita de raiva, ele estava prestes a avançar no cultivo. É melhor ter algo bom para contar. Jimen pensa que esse lugar está explodindo em energia. É raro encontrar um local tão bom como área de treinamento. Então, por que o prota está interrompendo? Só pode ser algo sério. Seu avô grita dizendo para ele falar logo. Ele ainda tem que realizar sua cultivação para a próxima etapa quando terminar. O que faz o prota perder um pouco sua boa vontade. Com raiva, o prota diz que não é nada demais, ele apenas terminou de refinar algumas pílulas que irão aumentar a força de todos. Só que os efeitos colaterais são bem ruins. Só lordes marciais ou acima podem tomar. Porém, ele pensou melhor tomar essa pílula, parece meio perigoso, então ele acha melhor eles voltarem à cultivação. Todo mundo já olhou para o velhote com sangue nos olhos, ele tá fazendo geral perder a chance de ter pílulas por ficar reclamando feito criancinha. O velho, vendo a merda que fez, já se apressa e começa a pedir desculpa, e bajular nosso prota, e no fim diz que ele só estava brincando. O prota suspira sem palavras, seu avô era um caso perdido. Ele mostra e diz que estas são pílulas neutralizadoras de adversidades. Elas são de 4º grau e auxiliam reis marciais ou abaixo a forçarem cultivação para a próxima estrela. Todos podem tomar uma pílula. E o comandante ruivo 2, porém a eficácia da segunda vai ser pior e a dor vai aumentar muito. Ele distribui as pílulas e diz que é melhor que eles consumam agora quando estiverem no seu ápice de força. Seu avô pode tentar tomar a pílula após passar para a próxima estrela e estabilizar sua cultivação. E o guarda que acabou de avançar era para esperar se estabilizar. Já o leãozinho pode tomar 2 de boas, e rapidamente joga a pílula na boca do bichinho, que se assusta. Então uma tela azul de erro no sistema aparece. E vemos o bicho se contorcendo de dor, enquanto o prota ri e diz: por que estão surtando? E só um pouco de dor, eles entenderão os benefícios assim que o sofrimento passar. Todos podem retornar à cultivação também. Porém, eles ainda não estavam resolutos dessa ideia, e seu avô até suava enquanto olhava para a pílula em silêncio. O prota se vira em silêncio, e senta em posição de meditação, enquanto o bichinho se contorcia ao lado. Então ele joga a pílula na boca, sem se importar, enquanto o guarda observa atrás dele em dúvida olhando para a sua. Um instante depois, todo o corpo do prota parecia estar sendo destruído por algo, o que faz ele cuspir um pouco de sangue. Isso começa a se repetir por toda a caverna, e os gemidos de dor de todos são ouvidos, fazendo o guarda exclamar assustado. Que ele me fez comer. É tão doloroso. Você está tentando me matar, é? Me mate de uma vez. Esses eram os lamentos por toda a caverna, enquanto o guarda que assistia a tudo estava mais perdido que cego em briga de faca. Do nada, enquanto fazia uma cara de dor, um pilar de energia surge de nosso prota, assustando o guarda. Ele tinha transcendido para as 7 estrelas. O guarda se assusta, pois percebe que a energia do prota continua subindo mesmo após passar de nível. Encarando o prota que estava em um estado lamentável, ele está em dúvida se o mesmo estava bem. E olhando mais de perto consegue ver linhas vermelhas por todo o rosto dele, o que parecia ser bem doloroso. Porém, outro pilar aparentemente mais forte surge assustando o guarda mais uma vez. O prota subiu para 8 estrelas. O guardinha já estava totalmente perdido, ele que levou um ano para subir 2 estrelas em seu cultivo, se sentia talentoso por sua velocidade acelerada, mas diante disso não era nada. Abrindo os olhos com determinação, o prota já manda mais uma pílula para dentro. O guarda antes desolado agora estava em dúvida: mais uma? Ele pondera se o prota era na verdade um suicida ou masoquista. Ele estava tentando alcançar 9 estrelas. Nessa hora ele é surpreendido por 2 pessoas pousando na frente dele do prota. Era o pai dele e a deusa Ruivinha, que conseguiram transcender em tempo recorde, e o estado dos dois era um pouco melhor que o do prota. O guarda encara a besta que já caiu em um sono profundo, porém sentindo sua aura, tem certeza que o bichinho também está muito mais forte. Mais uma vez contrariando a racionalidade, outro pilar de energia muito mais denso recaiu sobre o prota, avisando a passagem para 9 estrelas. Aqui acho que o guardinha já desistiu de pensar. Um mestre marcial de 6 estrelas, em um espaço de tempo tão curto, conseguiu transcender até a 9ª estrela, 3 estágios simultâneos, e pior, sua energia continua subindo. Seu pai diz que as pílulas podem ser poderosas, mas os efeitos ainda são limitados. Como é humanamente possível para alguém continuar transcendendo tão facilmente? Ele estava mal por aqueles gênios talentosos que se isolam, treinando pesado todo dia, apenas para passar por uma estrela ou 2.
Se recompondo, o prota diz que esse é o limite. Se forçar o mínimo que for, pode acabar explodindo. Vendo todo mundo o encarando, ele pergunta por que todos eles estão encarando dessa forma. A resposta veio com uma pergunta: quantas pílulas ele ainda tinha? Disse seu pai agarrando ele. Seu avô estava puto com o pirralho. Só agora ele mostra o produto bom? O amigo dele já grita que era para distribuir para todos, nada de ficar usando desculpa de ser família, todo mundo ali trabalhou igual. O prota diz que o efeito da pílula da diversidades diminui por cada pílula ingerida, e causa um aumento de dor muito maior. Um rei marcial só pode tomar no máximo 3 pílulas. Depois disso, elas perdem a eficácia. Então, após tomar uns cascudos, ele diz que ficar dependendo de pílulas para aumentar sua cultivação não é a maneira certa. Se seu conhecimento de artes marciais não melhorar, não vale a pena. Seu avô concorda, a chave é continuar tentando melhorar a si mesmo. Se você fizer de forma equivocada e seu corpo explodir, é direto pro colo do Pepeta. Porém, como um rei marcial, ele tem direito a mais uma pílula, não é mesmo? Sua derrota frente a seu avô deixa o prota sem palavras. Ele grita feito uma fera descontrolada, para que voltem e estabilizem seu cultivo imediatamente. E vemos seu avô e o pelo lisinho com o polegar para cima, comemorando a conquista de mais uma pílula. Após isso, o prota troca de roupa, e o guarda pergunta se ele não vai estabilizar seu cultivo, mesmo após subir 3 níveis. O prota diz que isso não era necessário, refletindo sobre o fato de ter sido um soberano marcial no auge com 9 estrelas, seu conhecimento era de outro patamar, seu nível agora era melzinho na chupeta. Ele desaparece, deixando o guarda sem palavras para trás assistindo pelo lisinho se contorcendo enquanto gemia de dor. Então ele aparece de repente em frente a Gia Hong o assustando. Porém o cara começa a chorar todo apaixonado por nosso prota. Família, lá ele 1000 vezes. Quando ele corre para abraçar o prota, já toma uma bica na cara. Tio, tá confundindo as coisas filhão, se controla. Então, com essa cena deprimente do figurante, o vídeo vai ficando por aqui. Curte, comente e se inscreva se for novo no canal. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês em breve, até lá fuices.